Além de perder o jogo para a seleção brasileira, a Sérvia ainda se envolve numa polêmica muito grande com os kosovares. O que está rolando? Provocação no vestiário, hein? Portugal diz que, assim como uma série de países, como Estados Unidos e Inglaterra, vai começar a devolver tesouros, obras e recursos que foram roubados durante o período colonial. Olha quem pode se dar bem com isso, vamos analisar um pouquinho sobre isso também. E o Zelensky fala que está procurando algum tipo de solução para a questão da Crimeia, que não envolva aspectos militares. O Peskov, o cara da comunicação porta-voz do Putin, se mostrou bastante preocupado e alega que isso se trata de uma alienação de território que já pertence aos russos. Notícias importantes também relacionadas a um suposto isolamento geopolítico do Putin. Talvez essas recentes derrotas que a Rússia vem tendo de avanço, território ucraniano e tal, estejam enfraquecendo regionalmente também a Rússia, com críticas sendo feitas por Cazaquistão, por Armênia e também pela falta de solução de alguns conflitos regionais, por exemplo, Tadiquistão e Quirguistão, até a Bielorrússia do Lukashenko está levantando ali algumas polêmicas. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que lá estou sempre postando notícias, atualidades e tal, acho que é bem interessante. E caso você queira me apoiar também economicamente, seja membro, isso ajuda bastante, ou uma contribuiçãozinha também, cara, é sensacional. Se não, só seu like, seu engajamento também já tá mais que ótimo. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. A Sérvia, que jogou contra o Brasil, aliás, 2-0, tá? Neles, eu diria para vocês que na região dos Balcãs, que é a Península Balcânica, ela é a menos benquista, digamos assim. A Sérvia era a principal liderança da antiga Iugoslávia, liderada ali, né, pelo Marechal Tito durante algum tempo, que não era sérvio, né, era croata. Mas quando teve a separação da Iugoslávia, a Sérvia, que era essa principal bandeira, essa principal liderança, resistiu na separação da Eslovênia, da Croácia, na Bósnia, por exemplo, guerra 92 a 95, e alguns territórios ainda não foram reconhecidos como independentes, como é o caso de Kosovo. Kosovo pediu a independência em 99, 98, pediu a independência em 2008, e hoje é meio mais ou menos ali, né? Metade dos países reconhecem, metade dos países não reconhecem Kosovo como independente. O Brasil mesmo, por exemplo, de maneira oficial, não reconhece Kosovo como a província da Sérvia. Recentemente, a gente até analisou aqui no canal que rolou um conflito entre os kosovares e os sérvios, porque os kosovares estavam exigindo um tipo de documentação especial, carta de placa especial, para os sérvios entrarem em Kosovo, só que a Sérvia considera que Kosovo é seu território. Então não precisaria dessa especificidade feita pelo governo kosovar. Isso gerou uma série de tensões, tal, que aliás continuam até hoje. Supostamente vazaram ali imagens que dentro do vestiário da Sérvia, os jogadores, ou a comissão técnica, ou alguém, colocou uma bandeira em que incluía Kosovo como pertencente à Sérvia e escrito em albanês. Aliás, só um detalhe, tá? A Albânia, galera, tem muita influência nos kosovares, né? Grande parte da galera que mora em Kosovo não se sente como sérvio e tem muito mais influência da Albânia. Tanto que, por exemplo, na Copa passada, e também agora, Suíça e Sérvia vão jogar um contra o outro, e o Shaqiri e o Xhaka, que são dois bons jogadores da Suíça, têm descendência albanesa. Na última Copa até fizeram o pássaro negro ali com a mão, né? Então, mas supostamente a Sérvia colocou ali a bandeira, colocando em albanês. É nosso território, não sairão, não separarão, ou coisa que vale, né? O que mostra um ato político em meio à Copa do Mundo. Mais um, né? Mais um ato político em meio à Copa do Mundo. Até o jogador do Irã também hoje que fez o gol, ele fez o gol calçando uma chuteira rosa, o que supostamente seria também, pelo menos são as evidências, tá? Para apoiar a causa das manifestações de mulheres no território iraniano. Geopolítica e futebol, pessoal, sempre caminha lado a lado. Hoje o Zelensky, ele falou que está procurando algum tipo de solução para a questão da Crimeia, porque as principais indicações estão vindo que depois de conquistar praticamente metade do território de Kherson, depois que os russos abandonaram a margem mais a leste do rio Dnipro, os ucranianos agora querem reconquistar o território da Crimeia. O próprio assessor do Zelensky já falou sobre o assunto, tá? Então aparentemente uma coisa que realmente está pegando. Só que, óbvio que a Rússia não vai deixar a Crimeia, ou pelo menos não quer deixar, né?
é um território super importante, acesso ao Mar Negro, Porto de Sevastopol, e alega que lá em 2014 fez um plebiscito onde cerca de 95% da população quis pertencer à Rússia. Então não faz sentido hoje, pelos russos, devolver o território para os ucranianos. O Zelensky falou que agora vai partir para cima e quer achar algum tipo de solução não militar. Só que, óbvio, essa solução não militar tem que contemplar o desejo da Ucrânia de dominar a Crimeia. Ou seja, ele quer algum tipo de solução, mas a solução tem que ser a Crimeia para os ucranianos. Eu não acho, tá, que a Rússia vai abandonar um território tão estratégico como a Crimeia. É ponto turístico, belezas naturais, Porto de Sevastopol, conexão com o Mar Negro, Mediterrâneo e tal, em troco de uma negociação. Tanto que o Putin e o próprio Peskov, que é o porta-voz do Putin, deixou claro que a Crimeia é uma questão que está encerrada. Foi finalizada lá em 2014 e a Crimeia pertence aos russos. Segundo o próprio Peskov, essa tentativa da Ucrânia de dominar a Crimeia é uma alienação de um território russo, ou seja, um território que é da Rússia, segundo a Rússia, tá? E que a Ucrânia está querendo tomar para os seus domínios. Tivemos também a notícia que Portugal está disposto, o país Portugal está disposto a devolver ouro, joias, tal, que foram das ex-colônias. Aliás, esse é um movimento que cada vez mais ele vem ganhando força, inclusive nos países envolvidos. A gente teve exemplos, por exemplo, de museus da Inglaterra que devolveram pertences que foram roubados da Nigéria, nos Estados Unidos, por exemplo, coisas que foram roubadas dos egípcios. Então existe esse movimento de devolução para o país sede. Eu, galera, confesso que eu fiquei impressionado, porque você sabe que brasileiro tem muita força em rede social, né? Principalmente se for para ficar zoando os outros. Como que o Brasil participa da DIT, da Divisão Internacional do Trabalho? Produzindo memes, né? Tô brincando, mas é quase verdade. E aí, eu tava vendo ali um TikTok, alguma coisa, e surgiu um TikTok pra mim de uma moça que falava com português de Portugal, né? Falei, caramba, acho que nunca apareceu isso pra mim, né, no algoritmo. Aí, de repente, eu fui ver os comentários, era só comentário de brasileiro. Devolva nosso ouro, o ouro é nosso, vocês roubaram nossos ouros, tá? Era só isso, né? Coitada da moça lá que produziu o conteúdo lá de Portugal. Então o Brasil tem muita força, né, nesse sentido. Quando Portugal fala que vai devolver grande parte dos objetos, ou enfim, cara, tem muita coisa que também pertence ao território brasileiro. Então essa onda de devolver pertences, tal, até num sentido assim, que tudo que eles conquistaram foi baseado em exploração, conflitos, guerras, causando miséria das colônias, principalmente as colônias de exploração, galera, tá no sentido então devolver esses pertences. Será que o Brasil vai se dar bem com isso? É óbvio que existe muita oposição dentro de Portugal também, tá? Não é consenso que isso de fato vai acontecer. E para finalizar aqui o nosso vídeo, uma notícia super interessante a respeito da Rússia, tá? A Rússia é uma potência geopolítica, isso é fato, né? Com uma grande influência militar mundial, já que tem o maior número de ogivas nucleares, mas em relação à influência local também super importante, principalmente para a região do Cáucaso e para a região também da Ásia Central. Duas regiões que pertenceram à antiga União Soviética, né? Que era a União Soviética, a Rússia e outras 15 repúblicas. Tanto que, por exemplo, a Rússia ela tem um acordo militar, como se fosse uma espécie de OTAN, né? Uma aliança militar, que é a chamada de OTSC. O que seria essa organização? Essa organização faz com que todos os países membros, caso haja algum tipo de ataque, a Rússia e os outros exércitos devem se mobilizar em favor desse país. Mais ou menos como é a OTAN, né? Se a Polônia for atacada, vai lá e todo membro da OTAN defende a Polônia, por exemplo, né? É mais ou menos essa premissa, ou como era, por exemplo, o Pacto de Varsóvia da União Soviética na época da Guerra Fria. O preceito ele é mais ou menos o mesmo, tá? Qual que é a grande questão? A gente tem um conflito bastante grave na região do Cáucaso envolvendo Armênia e Azerbaijão, por um território chamado de Nagorno-Karabakh. Só que, além da Armênia e Azerbaijão, tem quase que uma guerra por procuração, porque a Armênia faz parte dessa aliança militar chefiada pelos russos. Então deveria ter algum tipo de resistência, algum tipo de apoio por parte do Putin. Enquanto o Azerbaijão é um aliado da Turquia, e inclusive a Turquia, que historicamente odeia os armênios. Então, quando começou esse conflito em Nagorno-Karabakh, a Rússia tentou mediar a situação, colocar panos quentes, mas não fez uma interferência militar para combater o Azerbaijão, ao contrário da Turquia, que mandou armamentos, drones e coisa que valha. Então, por exemplo, agora que está rolando a reunião desse grupo militar, a Armênia ela se recusou a assinar um documento oficial, falando que não existe uma aliança militar
onde não existe o respeito a algum tipo de ataque que for feito contra o território. A Rússia deveria ter defendido a Armênia e não o fez. E não o fez porque a gente sabe que envolveria uma disputa com a Turquia, que é outra potência regional ali, né? A Turquia, inclusive, que eu falei, prêmio geopolítica do ano, tá dando as cartas. A Turquia, por exemplo, que fez um ataque aéreo na Síria, a Síria de Bashar al-Assad é um aliado da Rússia, tá negociando porque vai fazer um novo ataque. E já avisou, vou fazer um novo ataque. A questão é, com anuência, com autorização de Estados Unidos e Rússia ou não? A Rússia está desesperada, não quer perder o apoio da Turquia, mas também não quer perder a área de influência da Síria, controlada pelo Bashar al-Assad. A Turquia alega que não vai querer derrubar o Bashar al-Assad, que ela só quer combater os curdos, que vivem no norte ali do país. Mas é óbvio que uma outra guerra civil, uma incursão militar de outro país, pode desmobilizar, pode alterar, pode fazer sofrer ainda mais um país que vem se recuperando de uma guerra civil desde a Primavera Árabe, lá de 2011. E aí, o que a Rússia vai fazer? Não que a Síria faça parte do grupo, né? Mas está dentro dessa mesma logística. A Rússia não quer se indispor com a Turquia e por isso está rompendo com aliados. Quer ver outro exemplo? Cazaquistão, galera. O Cazaquistão, ele acabou de ter a reeleição do presidente com uma margem, assim, absoluta de votos. O Cazaquistão, que é super importante, aliado da Rússia, para vocês terem uma noção, estima-se que mais ou menos 12% do urânio do mundo esteja no Cazaquistão e da produção, 49% do urânio mundial seja feito no Cazaquistão. O Cazaquistão também é uma importante área de lançamento de foguetes, por parte da Rússia, tá? Usado pela Rússia. No comecinho do ano, explodiu o preço dos combustíveis e a população começou a manifestar ali no Cazaquistão. A Rússia foi lá, apoiou, mandou tropas e tal, e acabaram com as manifestações. Mais recentemente, com a Rússia invadindo a Ucrânia e tal, o presidente do Cazaquistão deixou claro. E olha como a população apoia. Votou no cara de novo, tá? A gente é contra a intervenção da Rússia na Ucrânia. Recentemente anunciou que o Cazaquistão vai mandar gás natural para as regiões da Ucrânia, por exemplo. Anunciou, por exemplo, que as pessoas que fugiram da guerra do Putin vão ser aceitas no Cazaquistão. O Cazaquistão anunciou que não vai reconhecer os 4 territórios que foram anexados pela Rússia: Kherson, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk. Então, assim, essa reunião ela deixou bem claro que o Lukashenko mesmo, tá, soltou uma frase: meu Deus, se a Rússia perder, vai tudo desmoronar, que talvez a confiança regional da Rússia no Cáucaso e na Ásia Central esteja se esfacelando um pouquinho. Cara, a gente tem conflitos, por exemplo, territoriais em Tadiquistão e Quirguistão. A Rússia não consegue mobilizar algum tipo de acordo local. Então, como ela está muito mais preocupada com a guerra na Ucrânia, isso vem gerando insatisfação de outros membros. E aí, olha que interessante, né? Quem poderia se aproveitar desse possível momento de fraqueza? A China. A China tem a OCX, a Organização para a Cooperação de Xangai, que é mais ou menos essa mesma ideia, né, de uma aliança tal de defesa territorial. A China tem uma coisa que a Rússia não tem, que é a capacidade de investimento ali. E tem a nova Rota da Seda, que quer colocar também o Cáucaso, a Ásia Central, por serem áreas super importantes de recursos minerais, seja combustível fóssil, seja urânio. Então, essa fraqueza momentânea da Rússia pode abrir espaço para uma influência maior dos chineses, o que, claro, vem preocupando bastante os russos. E aí, pessoal, será que a Rússia, além de ficar bloqueada no mercado mundial com as sanções, pode sofrer também com uma perda de influência na Ásia Central e no Cáucaso? Aparentemente, Armênia, Bielorrússia menos, tá? Mas Armênia e Cazaquistão já estão bastante insatisfeitos com o governo Putin. Se vocês curtiram o vídeo, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau. Tchau.